Sabia que em Espanha a fronteira entre uma multa de trânsito e uma pena de prisão pode ser minúscula? Estamos a falar de uma diferença que se mede em miligramas de álcool. Vamos perceber exatamente onde está essa linha e, claro, como não a atravessar. E para nos guiar por este labirinto da lei espanhola, vamos basear-nos numa análise muito detalhada de um especialista, o advogado José Maria del Poço. Ok, então o que é que vamos ver? Primeiro, qual é a ideia por trás da lei? Depois, e isto é o mais importante, a diferença entre uma simples sanção e um crime a sério. A seguir, os números, os limites exatos que decidem tudo e, claro, as consequências. E vamos terminar com alguns conselhos práticos para o caso de alguém ser mandado parar. Vamos começar pelo princípio. É importante perceber a mentalidade por trás desta lei. Em Espanha, conduzir com álcool não é só uma infração, não. É visto como um crime de risco. O objetivo aqui não é apenas multar o condutor, mas sim proteger de forma ativa a segurança de toda a gente na estrada. O nome oficial disto é Crime contra a Segurança Viária. E só este nome já nos diz muito. Coloca a coisa toda no campo do Código Penal. O que significa, claro, que as consequências podem ir muito, muito para além de uma simples multa. E pronto, isto leva-nos ao ponto-chave de toda esta conversa. A distinção fundamental, a que toda a gente devia conhecer, entre o que é uma sanção administrativa e o que é um crime penal. Porque acreditem, não são a mesma coisa e as consequências são como da noite para o dia. Mas espera aí, como é que o mesmo ato, que é conduzir depois de beber, pode ter duas caras, duas classificações legais tão diferentes? Bem, a resposta está toda num único fator, a taxa de álcool que é detectada. Ora bem, vamos pôr as coisas de lado a lado. De um lado, temos a sanção administrativa. Pensem nisto como uma infração de trânsito. É tratada pela autoridade rodoviária e o resultado é uma multa e perda de pontos na carta. Do outro lado, temos o crime penal. E aqui a história é outra. Isto é um delito, vai a tribunal e as penas podem incluir prisão, serviço comunitário e, atenção, a proibição de conduzir durante 1 a 4 anos. A diferença é abismal. Muito bem, agora vamos à parte mais importante, os números. São estes valores que vão decidir se alguém enfrenta uma multa ou um processo-crime. É aqui que não há margem para erros. Ok, vamos então ver o primeiro número-chave. Este é o limite que se aplica à maioria dos condutores e que já define uma infração. Atenção a este número, 0,25 mg por litro de ar expirado. A partir daqui, já se está a cometer uma infração administrativa. Se der este valor ou mais, não há discussão, é multa e perda de pontos na carta. Ponto final. Mas há outro limite, um número que muda completamente as regras do jogo, um número que transforma de forma automática a infração num crime. E o número é este, 0,60 mg por litro. A partir daqui a lei é absolutamente inflexível. É considerado um crime contra a segurança viária e não há margem para mas ou seses. É um limite objetivo. Ponto. Ok, então para que não haja dúvidas, vamos resumir. O limite geral para a maioria dos condutores é 0,25. Para os condutores profissionais, a regra é ainda mais apertada, é só 0,15. E a linha vermelha, o limite que define o crime, é 0,60. Estes são os três números que é preciso mesmo fixar. Pronto, já sabemos os números. Agora, o que é que acontece na vida real quando estes limites são ultrapassados? Quais são as consequências concretas? Este quadro mostra a escalada de forma muito clara. Na via administrativa, o que é que temos? Multas e pontos. Agora, olhem para a via penal. Sim, a multa também existe, mas a retirada da carta de condução salta para 1 a 4 anos. E ainda se somam penas de prisão, de 3 a 6 meses, ou então trabalho comunitário. O salto na gravidade é brutal. E isto leva-nos à parte talvez mais dura de toda esta lei, como o advogado José Maria del Poço faz questão de sublinhar. O teste é objetivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não interessa se a pessoa se sente perfeitamente bem, se acha que está sóbria ou capaz de conduzir, se o aparelho marcar mais de 0,60, para a lei é crime, sem qualquer exceção. Sabendo isto tudo, a pergunta que se põe é: e se uma pessoa for mandada parar numa operação stop? O que fazer? A forma como se reage naquele momento pode mesmo fazer toda a diferença. Os conselhos são bastante diretos. Primeiro, e acima de tudo, manter a calma. Segundo, colaborar com os agentes. Terceiro, e isto é absolutamente crucial, nunca, mas nunca recusar fazer o teste do balão. Porquê? Porque a recusa é por si só um crime de desobediência grave e tem as suas próprias penas que podem até incluir prisão, ou seja, só se está a piorar e muito a situação. E por fim, o conselho é sempre o mesmo: contactar um advogado. No fundo, a conclusão disto tudo vai muito para além dos números e das leis.
A razão pela qual existe esta distinção entre sanção e crime é porque o risco é real, é devastador. Não se trata apenas de prever a carta de condução, trata-se da segurança de toda a gente na estrada. E claro, se for preciso aconselhamento jurídico especializado sobre este e outros temas de trânsito em Espanha, ficam aqui os contactos do advogado José Maria Del Pozo, cuja análise serviu de base para esta explicação. Obrigado. Fica o lembrete final. Em matéria de álcool e condução, a percepção pessoal não conta. O que conta são os números. E um desses números transforma objetivamente uma má decisão num crime. A condução responsável é sempre o caminho.